No, it's just that all the illustrations I've ever seen, The illustrations. Let me show you how it works. So they say you want to go from here to there. But it's too far, right? Mm-hmm. So a wormhole bends space like this, so you can take a shortcut through a higher dimension. Quando começamos a ver um filme, precisamos de ser contextualizados sobre o mundo, as personagens, as suas relações e os seus conflitos. Para além disso, ao longo da história há momentos importantes, chamados de plot points, que são fundamentais para se compreender a narrativa. A exposição é precisamente isto. É uma explicação sobre o assunto que o espectador precisa de perceber. Todos os filmes têm exposição. É inevitável ter de esclarecer alguns assuntos ao público. Em 1999, quando o Matrix estreou nas salas de cinema, ninguém conhecia a falsa realidade sobre a qual o filme ia falar. Ou seja, era preciso explicá-la de uma forma simples e direta para que uma pessoa percebesse a história. O exemplo que vimos no início do vídeo é uma exposição demasiado evidente que acaba por não fazer muito sentido. Apesar de ser um conceito complexo, que deve ser explicado, um cientista como Cooper, que está no comando de uma nave espacial a caminho de Saturno, deveria saber perfeitamente o que é um wormhole. Este tipo de contextualização tem de ser feita de uma forma orgânica, para não se tornar evidente o facto de que um filme tem de explicar alguns assuntos. Um dos termos mais comuns que pode ser aplicado à exposição numa narrativa cinematográfica é a expressão show, don't tell, que traduzido seria algo como mostra, não expliques. Este lema consiste em dar à audiência a informação necessária para se compreender o filme através de imagens. Isto não quer dizer que não possa haver conversas entre as personagens, mas o diálogo não se deve focar em descrever as ações que estão a acontecer no ecrã. Jurassic Park, um dos filmes mais conhecidos de Steven Spielberg, tem uma cena que não só põe em prática este conceito do show don't tell, como é uma obra de arte na construção da tensão. Toda a construção do momento leva a que fiquemos focados na ação e no que as personagens estão a viver. Não há qualquer tipo de diálogo nem uma banda sonora que nos diga o que devemos sentir. Tudo é apresentado através dos planos, do som criado pelo dinossauro, pelas reações das pessoas e pela montagem. Em apenas alguns planos, percebemos que o perigo aproxima-se, e esta edição joga tanto a favor da imagem que, mesmo sem o som, tem um forte impacto. O simples facto de ver a água a tremer dentro do copo era suficiente para perceber toda a narrativa. Outra forma de contornar a exposição e dar uso à componente visual é a técnica Pope in the Pool, nome criado por Blake Snyder no livro Save the Cat. Para evitar longas cenas de exposição com diálogo entre personagens, Snyder cria uma cena hipotética, onde o Papa está a ouvir os seus conselheiros. Em vez de criar uma cena onde todos estão sentados a falar e a ouvir, Snyder decide colocar o Papa a nadar. Esta atividade vai contra qualquer expectativa nos comportamentos da personagem, o que faz com que o público se concentre na atividade do Papa, enquanto os factos estão a ser apresentados pelos conselheiros. Ainda no Jurassic Park, um dos problemas que houve na passagem do livro para o filme foi explicar em poucos minutos a ciência por trás do ADN dos dinossauros e como estes ganharam vida. A solução foi uma personagem chamada Mr. DNA, que ensina e explica de uma forma simples toda a ciência do filme. A sequência dura cerca de 3 minutos, mas é divertida e interessante, ao ponto de ninguém reparar que está a levar com a imensa informação necessária para perceber o filme. Um cineasta tem de ser uma pessoa criativa que procura constantemente maneiras de resolver problemas. Um argumento pode ter muito conteúdo para explicar e uma grande densidade de informação importante que o público precisa de saber, mas há sempre uma maneira mais interessante de apresentar essa informação. Tem de haver um balanço entre a exposição e o entretenimento. Mas o mais importante é manter a ideia de que devemos mostrar e não explicar.